Salve amigos, mais um super episódio do podcast Experts. O episódio de hoje está sensacional. Nós temos nos Experts o patrocínio da Modus e do Ibragesp. Graças aos nossos amigos, a gente tem a garantia de fazer cada vez melhores programas para vocês. Vou passar a bola para o meu irmão Andrade, porque o convidado de hoje é muito especial para a gente. É um amigo, mais que um amigo, é um irmão, que tem uma baita experiência no mercado na área de segurança. É incrível. A trajetória é sensacional. Andrade, é contigo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Salve Luiz Lima do Ibragesp, salve Cleiton Magno da Modus, Escola de Formação de Vigilantes. Cara, o cara de hoje é um cara que eu sou suspeito para falar, meu irmão. Somos. Eu sou fã dele, já falei isso mais de 1 milhão de vezes para ele, hein? Já contei, tá contabilizado. Mais de 1 milhão de vezes eu disse que sou fã desse cara. Marco Carvalho, que prazer te receber aqui no nosso programa mais uma vez. Bem-vindo, hein, Carvalho? Ô, cara, o prazer é meu. É uma honra estar com vocês aqui. É uma honra receber esse carinho de vocês, receber essa energia, como eu me sinto bem quando eu estou com vocês, como eu me sinto em casa, como a energia é boa, como ela se converge, as nossas conversas sempre boas, sempre leve, e espero que a gente faça aí um programa importante, com conteúdo legal para nossos ouvintes aí, para todos que estão aí nos prestigiando. É isso aí. Vai ser muito bacana, assim, sem dúvida. A gente vai começar, embora a maioria das pessoas conheça o Carvalho, sempre é importante a gente pedir uma apresentação inicial para que você diga aí uma trajetória, já conta seus cases ou casos específicos. O Carvalho, ele é o VSPP. É isso aí, vem de VSPP. E o VSPP tem toda uma característica de trabalho especial. Hoje ele é gerente geral de operações da Surrai, mas eu vou deixar ele contar a trajetória e como ele chegou lá. Hoje ele é o líder, hoje ele é o chefe. Mas chegou lá como? Conta pra gente. Vamos lá. Essa história é bem legal. Eu gosto sempre de contá-la, apesar de muitos já conhecerem, mas eu gosto de repeti-la. Na verdade, eu tenho uma formação totalmente diferente. Eu iniciei como caldeiraria, eu fui fazer curso de caldeiraria no Senai, com 14 anos, e depois resolvi fazer técnico de metalurgia. Mas como que você foi parar, então, na área de segurança? Foi um acaso total. Meu pai era motorista de uma família ali em Alphaville, e um dia a pessoa pediu para ele, preciso de um motorista urgente, porque meu pai tá vindo do Rio de Janeiro, sofreu um acidente, quebrou o fêmur, preciso de uma pessoa numa quarta-feira. E, obviamente, precisava ser uma pessoa confiável, né? Você ia estar dentro da casa de um VIP, com aquela coisa toda. E aí, na sexta-feira, meu pai falou assim, olha, eu não achei ninguém, mas se você quiser, eu tenho meu filho lá, tem 19 anos, mas eu me responsabilizo por ele. E assim eu acabei entrando na área de segurança. Fui lá na segunda-feira, meu pai não me perguntou se eu queria ir. Ele mandou ir, né? Vai lá. Democrático. Segunda-feira você vai trabalhar comigo, foi essa a conversa. E nós fomos lá na segunda-feira. Lembra um episódio que até hoje eu guardo, né? A gente tá falando aqui em seguir exemplos, né? E em tocar isso, depois vamos falar um pouquinho. Meu pai, que é meu grande ídolo, meu grande exemplo. Mas eu lembro quando eu cheguei na segunda-feira de manhã, eu fui trabalhar ali com a família do saudoso Nelson Ned, estava na casa da irmã dele, e meu pai era muito querido lá, muito querido. O esposo dela, na época, era presidente, diretor, vice-presidente, se eu não estiver enganado, do antigo Banco Nacional. E ele pegou meu pai e falou, vamos tomar um café aqui, tio. E tirou meu pai de perto de mim e eu fiquei com ela. E a primeira coisa que ela falou para mim foi assim, seu pai é muito querido aqui, vê lá o que você vai fazer. Que responsa, né, Chegou cara? na moral logo. Eu falo que essa deixa, ela trouxe toda a excelência, vamos dizer assim, que eu busco todos os dias na minha carreira há 31 anos nesse negócio. Que bacana. A responsabilidade de você entender que você está representando alguém. Naquele momento era meu pai, em vários momentos foram outros, né? Passei por vários lugares, um Micor, passei, enfim, vou falar um pouquinho aqui, e hoje estou representando a Surrai, ou seja, a responsabilidade que você tem de representar uma camisa, de representar um nome, né? Surrai, para quem não sabe, é o sobrenome do fundador e dos sócios, então essa responsabilidade trouxe para isso. E aí eu comecei como motorista e passei por vigilante, passei por VSPP, fiquei como VSPP quase 15 anos,
nos últimos 5, acabei tendo as duas funções de VSPP e liderança. Comecei a liderar uma segurança orgânica, montei a segurança orgânica numa fazenda no litoral, uma fazenda em Caraguá, que ela existe até hoje. Que bacana. Né? Foi um grande aprendizado. Tive ali um VIP ali que me ensinou demais, né? Um empresário que eu aprendi demais na vida como liderança, né? A gente aprende todos os dias, tô até aqui, está aqui o Neto, né? Um dos grandes homens que eu admiro nessa gestão de pessoa em liderança. A gente aprende todo dia com ele, mas esse empresário me ensinou demais como fazer liderança. Era um empresário que ele tinha 11 ramos de negócio. Eu achava impressionante como ele tocava cada assunto daquele, como liderava as pessoas, dos mais simples, os boiadeiros da família, sim, aos mais importantes, que eram os diretores de uma grande construtora à época e de várias outras empresas que eles tiveram. Então, esse liderar, por exemplo, eu acho que ele está na minha vida. Eu aprendi, eu fui olhando e fui tendo exemplo das pessoas, fui estudar um pouco mais tarde, me aperfeiçoar um pouco mais tarde. Então, os exemplos, para mim, ele foi extremamente importante. E aí, cheguei depois, mudei para liderança de vez, fui trabalhar com o Frank Kassai na Umicore, onde foi uma grande lição ali para mim também. Tive a oportunidade de trabalhar com todos os ramos da segurança na Umicore, porque ali a gente tinha transporte de valores, tinha o VSPP, tinha o vigilante, tinha toda a parte de tecnologia, que é tão importante hoje. Lá em 2009, a gente já tinha na Umicore, né, com CFTV dedicado dentro da empresa, com rastreamento dedicado. A gente cuidava também de seguros, lá estava dentro do guarda-chuva ali de segurança, toda a parte de seguro e logística. Então, para mim, ali foi uma pós-graduação fantástica. E aí saio dali para ir para a maior consultoria do Brasil, que é a ICTS, né? Sou muito grato também, outro aprendizado diferente. Foi uma boa passagem por lá, né? Fiquei 7 anos na consultoria, entrei lá como coordenador de base, que era o cargo mais baixo que tinha como liderança, e depois de 7 anos saí como um gerente de operações. Passei por coordenador de base, depois coordenador pleno, depois especialista 1, especialista 2 e gerente. Então, aprendi demais. Aprendi eu tinha, como VSPP, sempre tive esse negócio de liderança comigo. Então, eu tinha como VSPP a liderança mais de um time, do meu VIP ali, depois na Fazenda com um time ali, e na Umicore a gente tinha também, mas era um time pequeno. Quando eu vou para a ICTS, você começa a liderar ali, a gente tinha 50 clientes. Sim. Num primeiro momento, uns 10 sobre a minha responsabilidade, e aonde você tinha que falar com todos os players. Sim. Desde vamos dizer assim, da arrumadeira da casa de um VIP, das pessoas ali, até o próprio VIP. Então, isso me trouxe uma bagagem de saber falar com todos os players, com todos os níveis que existem, e principalmente entender que cada um de nós, óbvio que a gente já tinha isso nosso, mas aflorar isso de maneira muito mais forte, que eu acho que é uma coisa que norteia a minha carreira hoje, norteia o meu caminho hoje, que é entender que todo mundo tem sua importância, né? Desde da babá, né, com um papel importantíssimo, que às vezes ninguém percebe isso, ao presidente, você saber lidar com todas essas pessoas, cada um com as suas necessidades, e você tá ali dentro no meio dessa conversa e conseguir falar saber levá-los todos a entender, né, qual é a segurança, em prol, né? de um objetivo, que é dar segurança para o VIP. Então, isso foi bastante importante. E depois veio para a Surrai, que hoje apesar de não ser o objetivo, não ser a missão, mas hoje é já a maior empresa de segurança pessoal do Brasil, né, com certeza, mas com o objetivo sempre, que é o que a empresa quer, que é o que os Surrais querem, e eu vim com essa missão da gente consolidar isso, de ser a melhor empresa de segurança pessoal do Brasil. Talvez não ser a maior empresa de segurança, nunca vamos ser, mas a melhor, com o gerente certeza. Geral que eles têm, Andrade, o que você acha? Então, eu não sei se a Surrai é a melhor empresa, mas eu sei que ela tem o melhor gerente geral de operações. Consequentemente, ela é já a melhor empresa. Na consequência, ela já é a melhor. Eu falo para ele, eu sou fã dele. Mas assim, pegando alguns pontos da tua primeira fala, né, dessa trajetória, eu fui anotando aqui mentalmente alguns pontos que eu acho importantes. Né?
de formação, principalmente para a formação de um líder. Você ter o teu pai como principal referência me faz uma análise também um pouco pessoal, porque eu também tenho meu pai como meu grande exemplo de liderança, né? Eu sou fã incondicional do meu pai. Quando me perguntam se eu tenho um ídolo, eu sempre faço essa menção ao meu pai também. Acho que os nossos pais são sempre as nossas melhores referências, né? José Ferreira de Andrade Júnior, onde você estiver, beijão para você, meu pai. E você fala de outras 2 escolas de formação que eu acho que são primordiais, né? O Senai tem um papel representativo na formação do jovem, né? Então você se formar metalúrgico, né? No ramo de metalurgia, assim como o nosso colega, nosso amigo, nosso irmão Colete, um beijão, está fazendo aí o programa dele do PNI, né? O programa do Networking Infinito. Eu tô nessa, hein? Tá nessa? Eu tô lá, tô prestigiando o Colete lá. Colete tem muito que aprender com esse homem. Colete sempre. É um foguete. Beijão, Colete. Né? Nosso padrinho aqui de programa. Então, a gente vê a importância que o Senai tem na construção e na formação de um líder, né? E aí você fala de um outro cara que para mim também é um amigo, né? Você fala da tua passagem pela Umicore, onde você trabalhou com o Frank Kassai, meu colega de família Verde Oliva, servi com ele na caserna, tive com ele na caserna. Eu não sabia disso, hein? Fui padrinho dele de casamento, fiz teto de aço para ele, teto de aço para ele, tá ali, enfim, a gente serviu junto lá no aquartelamento sul do Cambuci. Beijão, Frank Kassai, saudade de você, meu irmão. E essas escolas de formação que a gente vai tendo oportunidade de ter, seja dentro de casa, seja numa escola profissionalizante como é o Senai, seja no Exército, que é uma baita escola de formação de lideranças, você vai tendo esses exemplos de liderar pelo exemplo, que é o tema da nossa conversa hoje aqui. E eu queria explorar um pouquinho mais, dentro dessas tuas experiências de vida, dentro dessa tua trajetória profissional, você encontrou alguma outra forma mais eficiente do que a do liderar pelo exemplo? Não tem. Eu afirmo isso com a certeza absoluta que não tem. Quando a gente fala em liderar, quando a gente fala de pessoas, você pode trazer e vão ter vários conceitos, vários métodos, enfim, várias escolas, né? Eu mesmo tive várias e eu falo que eu peguei um pouquinho de cada uma delas, né? Para chegar, o que é o Carvalho hoje é um pouquinho de cada uma delas. Mas não tem nada mais forte do que o exemplo, né? Então você tem que pegar tudo isso, coloca aqui, né? Transforma o que é o Carvalho hoje, mas se você não dá o exemplo, não acontece. Outro dia teve um evento, interessante isso, né? Já que você falou sobre isso. Teve um evento de um dos Surrais, uma festa de um dos filhos de um dos Surrais. E eu me sinto muito responsável. Quando você fala em segurança pessoal, tem muito isso, né? Muito forte. Eu me sinto muito responsável com cada vida que eu cuido. E se eu tenho essa responsabilidade com todos os meus clientes, não poderia ser diferente com o meu empregador, com quem está ali dentro, com quem me dá condições de fazer todo esse trabalho. Então, eu acabei que no dia eu fui pessoalmente fazer um avançado e conhecer o ambiente, o local que ia ter esse evento, e eu não tinha essa obrigação, zero mesmo, assim, né? Mas eu fui pessoalmente durante o dia, e à noite, é até interessante que foi um dia que foi o aniversário do meu irmão, e meu irmão veio de Olímpia para Porto Feliz, para fazer esse aniversário, e eu vim aqui de manhã, fiz esse reconhecimento, fui até lá, você falou do Magno, nosso grande irmão e parceiro Magno. Eita! Fui pela manhã na pista, que o Magno estava dando um treinamento de direção para um dos nossos clientes, né? Desse trabalho de excelência que a gente busca. Depois passei lá para ver esse ambiente, voltei para Porto Feliz para almoçar com o meu irmão, né? Ali por volta de 12:30, peguei minha família em casa, almocei com o meu irmão, 5:30 da tarde eu estava de volta no evento. E aí eu organizei o evento ali, toda a chegada, enquanto não tinha todo mundo dentro do evento ali, que foi por volta de 22, 23 horas, eu não saí do evento. E aí, conversando com o meu diretor, ele até agradecendo, não precisava, eu, Maurício Surrai, ter agradecido, mas agradecendo,
a gente tem uma ligação e tem uma parceria muito grande na Surrai, e eu disse para ele o seguinte, eu fui lá, não é porque o time não tem condições de fazer isso, não é porque as pessoas que estão lá, muito pelo contrário, o time é muito bom, muito competente, mas é exatamente para que as pessoas que estivessem trabalhando, para as pessoas que estiverem prestando aquele serviço ali, para um SWAT que estava ali dentro, entender a importância que tinha o evento. Perfeito. A hora que ele via ali o gerente de operação, não interessa que ali era o Carvalho, mas poderia ser o Andrade, poderia ser o Zé. Ele entender que o gerente estava ali, ele entende a importância do evento, senão você não estaria ali. Perfeito. Então eu falo que segurança pessoal é um pouquinho diferente de tudo que você tem na área de segurança. Porque eu faço questão de estar no aeroporto quando eu estou recebendo um expatriado, quando eu estou recebendo um VIP de fora, eu faço questão de estar lá, nem que seja só para cumprimentá-lo. Bom dia, a equipe está aqui que vai cuidar do senhor, fique à vontade. E a partir dali eu não incomodo mais, eu não perturbo mais, deixo a coisa rolar. Mas esse primeiro momento, esse exemplo de você estar lá na segurança pessoal, ele é importante. É você liderar, mostrar que você está comprometido com o negócio e não que você só fala e só cobra. Sim. É você ter esse exemplo. Então, ele vai desde esse detalhe a no dia a dia você fazer tudo aquilo que você fala. Porque você falar e não fazer não resolve. Isso. E nessa área nossa, essa área ela é muito sensível. Você imagine que o meu VSPP, o meu colaborador, ele está sentado, diferente de um trabalho patrimonial, que é tão importante quanto eu já fiz, e a gente tem alguns, mas ele está sentado, ele está guiando, ele está protegendo, ele está cuidando, vamos dizer assim, né, simplificando, de quem assina o cheque. Quem assina o cheque. Então, ele tem ali uma relação, e você não consegue impedir isso, e nem deve, uma relação, um dia a dia muito próximo de quem mantém o seu contrato, de quem faz isso. Então, você ser um exemplo para essas pessoas, como liderança, vai fazer com que ele leve os seus valores, que ele leve o seu propósito, ele tem que ter o mesmo propósito que você, que ele leve o propósito da empresa, essa entrega da empresa de querer ser a melhor empresa de segurança do Brasil. E aí ele vai estar entregando exatamente para o consumidor final, vamos dizer assim, que não tem marketing melhor do que esse, Sim. do que o meu VSPP entregar. E para isso eu tenho que ter essa liderança, por exemplo. Eu preciso dar o exemplo. Não só eu, como todo o meu time. O meu time, né, hoje eu tenho um time grande, tem um gerente abaixo de mim, o Levi, meu braço direito. Grande beijo aí, Levi, um abraço. O meu cara me resolve quase todos os meus problemas. Abaixo eu tenho um time de 7 gestores. Então, hoje eu tenho um time 24 horas, 365 dias disponível na Surrai, um time de gestor para trabalhar. E ele é gestor mesmo. Por que ele é gestor? Porque ele não é só um supervisor que vai lá, verifica e vai embora. Não, ele faz gestão dessas pessoas. Ele entende, ele precisa entender o momento da pessoa. Entender as dificuldades, entender a dificuldade do trabalho e fazer essa leitura, ter um pouquinho de análise de risco. É diferente, porque o trabalho é muito dinâmico e o risco, ele está ali o tempo todo, inerente. Você precisa cuidar disso o tempo todo. Sim. E você não tem o direito de errar. Não é um patrimonial que às vezes você erra e corrige. Você entendeu por que eu sou fã desse cara? Olha o nível de detalhamento que o cara desce, né? E aí, para essa galera que está começando e acha que a gente chegou e sentou na janelinha, né, Carvalho? É muito estrada, né? É muito estrada, tem que respeitar a nossa história, né? É muito bacana. A gente está falando de liderança, né? Por exemplo, eu falo que o maior exemplo meu foi meu pai, como você disse, né? Do seu também, é fantástico isso. A gente acaba se emocionando quando fala desses nossos heróis. Meu pai, por exemplo, ele tem 2ª série do primário. E meu pai, ele colocou na cabeça, ele veio do interior, foi boia fria, né? Meu pai e minha mãe eram boia fria, vieram para São Paulo, quando não tinha ninguém em São Paulo, parente nenhum, nada, vieram aqui desbravar. E meu pai, ele tinha um objetivo na vida que eu falo para ele até hoje, que eu não sei de onde ele tirou, que era, meus filhos precisam estudar. Então, o primeiro, né, insight aí para essa rapaziada tudo, para quem está aí, toda nossa, né, que está aí, que está nos assistindo, busque conhecimento.
O meu pai, com a segunda série, ele já sabia que a única condição que ele tinha para melhorar nossas vidas, nossos filhos, para que nós fôssemos diferente dele, era dar para a gente condições de buscar conhecimento. E hoje é tão muito mais fácil, tem conhecimento todo Hoje lugar. é mais fácil, até grátis aí tá Grátis, cheio olha aqui, nas redes. quanta Tudo, coisa boa, né? exatamente, Um monte. exatamente. Então, busque conhecimento. Então, o primeiro liderado foi meu pai. Falou assim, você tem que buscar conhecimento, né? Então, o maior exemplo que eu tive foi o primeiro. Quando você fala de Senai, eu tive um japonês que foi professor de desenho técnico para mim, e eu fui bom desenhista técnico, hein? Fui bom desenhista, que ele dizia o seguinte, se um dia você... Na época eu falava lixeiro, não era nem gari, né? Você usava a palavra lixeiro. Se um dia você for lixeiro, ou seja, o gari de hoje, você tem que ser o melhor. Ou seja, o que você for fazer na vida, faça melhor, faça bem feito. Né? Faça bem feito, né? Então, o segundo exemplo que eu tive, que veio lá do Senai. E depois veio aí esse VIP que eu trabalhei por 10, 12 anos, grande empresário, tive a oportunidade, e aí vai uma outra deixa, né? Uma outra... Vocês, VSPPs, vocês líderes, vocês supervisores, vocês estão no mercado, se vocês olharem ao lado, vocês vão ter várias pessoas que podem ser para você exemplo, podem passar para vocês muito conhecimento. Olha aqui, eu estou na frente de 2 gênios aqui, que o tempo todo eu estou buscando conhecimento. A gente está aprendendo. Você está vendo quem está ensinando quem hoje? E a gente vai aprender o resto da vida. Então, aprendi demais com esse empresário. Eu acho que a minha parte de liderança, de como fazer, de como respeitar as pessoas, né? Entender que você só está na cadeira, você não é. Né? Você não é gerente, você está gerente. Isso. Aprendi demais isso com esse meu VIP, esse grande empresário. Né? E depois com o Frank Kassai, né, que você conhece tão bem. Né? O Frank Kassai me ensinou assim, ó, você precisa querer crescer, querer ter excelência e buscar. Né? Buscar, está na hora de você entrega todo o conhecimento que você tem, entrega para o mercado, vai levar para o mercado. E foi o cara que me ensinou, eu falo que o Kassai, os nãos do Kassai, ele sabe disso, eu falo isso para ele, os não que ele me deu na vida foi o que me fez chegar até aqui. Sim. Foi o chacoalhão na hora certa, falar, você precisa ir. Inclusive o dia que ele me tirou da Unicor, e eu entendi isso, né, muito rápido assim. Você vai porque você tem condições. O Bernardinho, outro dia eu estava vendo uma frase do Bernardinho, que é exatamente isso que o Kassai fez comigo. O Bernardinho, ele disse que ele só cobra de quem tem potencial para entregar. Exato. E se ele não cobrar, ele está sendo injusto com a pessoa, porque ele não está fazendo com que a pessoa desenvolva e entregue o melhor dela. Exato. Então eu tive o Kassai na minha vida para fazer esse momento, essa transição. E aí depois na ICTS tive lá todo o conhecimento, né, de toda essa parte de consultoria, desse afinamento, dessa conversa com vários VIPs, você entender que até dentro de uma mesma família são diferentes, segurança pessoal, por isso que ela é personalizada, você tem que tratar as pessoas diferentes, cada uma do seu jeito e tal. E esse conhecimento, essa capacidade de trabalhar com todos os níveis, conversar com todos os níveis, né, para mim foi importantíssimo na ICTS. Eu queria pegar justamente esse ponto do Carvalho, se você me permite. Porque eu estive num evento, numa palestra que você e outros convidados, o Eita Magal, o Magnão, toda essa turma que teve lá. E foi muito bacana a gente ouvir lá as experiências dos VSPP. Eu acho muito bacana quando você conta que a convivência dentro da área do VIP, onde ele reside, onde ele trabalha, ou seja, ele tem lá uma cozinheira, ele tem a babá, ele tem um motorista, ele tem ali o pessoal da empresa dele, secretária, o pessoal administrativo, então ele convive com muita gente. Como é essa transição para esse VSPP, para ele fazer toda essa liderança dessa turma, porque ele acaba sendo um líder de segurança, obviamente, para que todos eles respirem segurança e facilite a vida do VSPP, que afinal o VSPP, nesse caso, está sendo responsável pelo VIP. Eu escutei cada história lá naquele evento que você promoveu com a Surrai, que eu fiquei impressionado. Eu gostaria que você contasse alguma coisa que mostrasse justamente essa ligação toda. Eu digo assim, a segurança pessoal, como eu disse, ela é diferente de tudo. Ela é diferente. Você está ali com... Você está cuidando de pessoas. Sim. Você está cuidando de pessoas, ponto. Né? E pessoas é um imponderável. Cada um tem o seu jeito, o seu momento.
tem toda essa história. Então, a gente tem uma linha bastante importante que a gente não abre mão quando se pensa no VSPP, para chegar onde você está dizendo, onde você quer. Que é, primeira coisa que a gente entende para trazer um profissional, para querer um profissional estar conosco, é que ele tenha os mesmos valores que a empresa tem, Valores, que eu tenho. Então, valores éticos, valores de morais, valores de entendimento de pessoas. Então, os valores, né? Nós temos alguns valores que nós não abrimos mão. Então, ética, humildade em entender que eu não faço nada sozinho, né? Eu, Carvalho, não faço nada sozinho. Eu preciso de todo o meu time, eu preciso de toda a estrutura da Surrai, né? Tudo que a Surrai me dá para que eu consiga entregar esse melhor lá na frente. Então, o VSPP também entender que ele não faz nada sozinho, né? Todo mundo que está envolvido nessa operação, do mais baixo cargo ao mais alto, tem uma importância para que o trabalho dele consiga ter essa humildade, né? de entender isso. Valorização de pessoas. Se eu trabalho só com pessoas, se eu não valorizar as pessoas, eu não vou conseguir isso. Então, eu falo muito na Surrai que o meu cartão de visita, a gente está falando assim, o meu maior cartão de visita é o VSPP. Sim. Porque se ele não entregar na ponta, acabou. Não tem o que fazer. Dali não anda. Eu posso vir com o discurso que for, Exato. eu posso fazer a venda que for. Se ele não entregar na ponta, acabou. Né? E é um negócio muito sensível. Às vezes não é um posto de patrimonial que você vai lá, esse não deu certo, você troca e coloca outro. Não. Um VSPP, se você trocar ele a cada 6 meses, você vai perder o contrato, porque as pessoas não querem um monte de gente circulando, né, na vida delas, que eram pessoas que tenham os mesmos valores, que tenham o mesmo conhecimento e toque isso. Então, essa valorização do ser humano, essa valorização das pessoas é muito importante para nós. Então, a primeira coisa é você ter pessoas com os valores que você tem. Senão você não vai conseguir tocar. A partir daí, você começa a entender se essas pessoas estão no mesmo propósito que você tem. Porque se elas não tiverem o mesmo propósito seu, o mesmo propósito da empresa, você não vai conseguir fazer essa entrega. Então, tem o mesmo propósito. E aí você começa a viver uma jornada juntos. É uma jornada que você vive junto. É uma jornada, eu falo que nós estamos lá só para facilitar a vida do VSPP, só para que ele faça o trabalho dele. Porque ele é o artista principal do negócio. Ele é o artista que está ali na frente. Então, se você fizer tudo isso, você vai chegar lá na frente e ter profissionais, pessoas, no final são pessoas cuidando de pessoas, com uma história. Você eu falo que não tem como você seguir nesse negócio. Se você não tiver uma história, você vai vender a sua história a vida toda. Né? As pessoas vão entender quem é o Carvalho, quem é o Zé, quem é o Andrade. Para estar ao meu lado, eu preciso saber quem são essas pessoas. Então, você vender isso para que as pessoas queiram que você esteja do lado. Para que você consiga ter autoridade de não só liderar, se for o caso, né? Você acaba liderando sem até perceber, porque ele está ali comandando tudo isso, mas também para ganhar o respeito e ter a autoridade necessária para executar o serviço dele e, numa hora necessária, ele dar uma recomendação ou até uma ordem, se for algo muito grave, e ser atendido. Porque quem está do outro lado entender que ele está fazendo o melhor e que ele está ali para fazer o que é necessário para proteger a intervenção dele ter justificativa, dele. Né? Então, Sim. isso tem muita importância. Eu tenho um VSPP que eu gosto muito de contar isso. Ele é um VSPP que ele trabalhou conosco muitos anos, depois ficou no mercado, mais gente próximo dele muitos anos, enfim. E ele ficou 20 anos, a história é essa, é que ele ficou 20 anos com o mesmo VIP. 20 anos com o mesmo VIP. E, além disso, ele ficou na Força Pública também até se aposentar. E um dia, já aposentado, e depois saiu desse VIP depois de 20 anos, a gente trouxe ele de novo para trabalhar conosco. Né? Para trabalhar conosco. E o VIP que ele foi cuidar, o VIP trata dele, cuida dele. Eu falo que é uma troca. O VIP cuida dele com carinho, que eu falo que é a história dele. A história dele, ele escreveu isso. Certo. E o dia que o VIP apresentou ele para a filha, eu não esqueço mais disso. O VIP falou assim, olha, esse daqui é o fulano e tal. Ele veio para proteger, ele está protegendo as nossas vidas, agora também vai cuidar de você.
E ele é um herói, porque ele ficou 20 e poucos anos na Força Pública, na Polícia Militar de São Paulo, cuidando das nossas vidas em geral, e ele, por 20 anos, cuidou de uma família assim, assim, assim. Olha que bacana. E aí, por que eu falo que você carrega isso? Porque o dia que eu apresentei esse VSPP para esse VIP, o que ele fez? Ele pegou e ligou para a pessoa que o VSPP tinha trabalhado os 20 Foi anos. buscar a referência diretamente, Foi buscar né? a referência diretamente. E a pessoa falou assim, você pode levar, que você está levando, além de uma pessoa técnica, uma pessoa competente, uma pessoa comprometida, você está levando um ser humano com os melhores valores que você poderia ter. Então, isso é importante. Você carrega a sua história com você. Legado, Na né? área de VSPP, isso é importantíssimo. Volto a lembrar, você está sentado ali com pessoas importantíssimas e você está responsável por cuidar da vida delas. E tanto eu, né? Eu falo que falo muito isso pro VSPP. Quando eu falo pro VSPP, apresento ele para um VIP, apresento ele para um protegido. Na verdade, eu estou dizendo pro protegido assim, ó, esse aqui, o Zé, é a pessoa que eu estou recomendando e chancelando para cuidar da sua vida, da sua família, do seu filho, tanto tecnicamente, como moralmente, e com todo o cuidado que pode ter, você pode confiar totalmente nele, que eu estou garantindo, eu estou te dando essa garantia. É isso que o protegido... Pensa tem no do outro lado. tamanho da responsabilidade de falar Muita isso, o coisa. que foi a história que esse Pessoa que vai VSPP cuidar do teve. teu maior bem, tua família. A família, E é isso, impressionante Porque isso. normalmente esse Né? protegido, Arrepia essas o histórias. restante o protegido já tem. Viu? Já tem. É lógico. isso. Então a gente tem essas histórias maravilhosas acabamos de dar a placa de 20 anos para um VSPP nosso. Vai mandar um abraço aqui para ele, se ele estiver assistindo, é Marcelo Tolentino. 20 anos de empresa. 20 anos cuidando de VIP. O dia que eu entreguei a placa desse cara, eu me emocionei. Porque você imagine 20 anos de dedicação para uma empresa e para os seus clientes. Né? Ali ele viu os filhos dele nascer. Ele viveu a história ali. Nasceu os filhos dele, ele casou, ele passou pela Polícia Militar, ele se aposentou, tudo durante esse período. E ele continua conosco, entregando em altíssimo nível, né? Com 54 anos, tá com... Você coloca para fazer um TAF, é um menino. Ou seja, o nível de comprometimento desse profissional é fantástico. É uma entrega, né? É o liderar por exemplo. Eu uso ele como exemplo. Não Cara, tem você como. é um exemplo para mim. Sim. Você, com 54 anos, depois de mais de 25 de polícia, depois de mais de 20 anos com a gente, ainda entregando, ainda acordando todo dia com essa energia, todo dia para, né, entregar aquilo que a empresa prometeu, é um grande exemplo. Para a gente é uma motivação para você falar, vale a pena fazer isso, vale a pena seguir nesse negócio. Legal. Dentro Aveia. desse ecossistema, né, que você falou, quando você trata de uma montagem de equipe, de um VSPP para cuidar de uma família, né? E aí acho que cabe um passo atrás a gente falar, hoje um VSPP, ele tem que ter o curso de formação de vigilante, Formação de vigilante. depois o curso de VSPP específico, Exato. e a cada 2 anos fazer a reciclagem. É isso, Carvalho? É isso. Na verdade, ele precisa ter o curso de VSPP, obrigatoriamente, de vigilante, obrigatoriamente. Tá. Ele precisa ter registro na carteira de 1 ano como vigilante. Tá. E aí, depois, com a extensão, porque a extensão, na verdade, ele pode até fazer junto já com o curso de vigilante. Perfeito. Mas atuar como VSPP só depois desse 1 ano de carteira. Ele tem que ter como essa vigilante. experiência. Ele tem que ter essa experiência mínima de 1 ano. A cada 2 anos E fazer a a cada reciclagem. 2 anos fazer a reciclagem da Polícia Federal, Tá. obrigatória. É o suficiente? É o suficiente, pessoal? Não é o Não. suficiente. É isso. Tem que Esse é o- preparar. Tá cuidando de pessoas. As pessoas estão entregando, como disse o Andrade, o maior bem dela na sua mão. Então, você precisa, para cuidar dos melhores, você precisa estar entre os melhores profissionais. Então, precisa buscar curso de aperfeiçoamento, buscar entender qual é a sua melhor vocação, no que você encaixa melhor,
e desenvolver. É desenvolver a carreira. Nós, na Surrai, trabalhamos muito isso, buscamos muito esse desenvolvimento, buscamos muito entender o perfil de cada um e onde eles se encaixam em todo esse negócio, né? Parece que é simples, um VSPP coloca ali. Não. Não. Você tem um VSPP que ele tem um perfil de trabalhar muito bem embarcado, dirigindo um blindado com o VIP lá dentro. Você tem VSPP que ele tem um perfil de trabalhar na escolta atrás, no carro de escolta. E às vezes é perfil mesmo de como tratar as pessoas, de como lidar com as pessoas, de facilidade nisso. Às vezes é perfil técnico, de direção. Tem gente que tem mais dificuldade com blindado do que com o carro de escolta e vice-versa, né? Você tem perfil de quem vai ficar dentro de uma guarita. Aí o cara fala assim, um VSPP numa guarita? Sim, um VSPP numa guarita. Ele não está lá para cuidar de patrimônio. Sim. Porque o patrimônio, o seguro está cobrindo. A seguradora está cobrindo. Ele está lá para abrir e fechar portão de uma residência, ou seja, cuidar da segurança de quem está lá dentro, das pessoas. Se não tivessem as pessoas lá dentro, não precisava dele. Eu não se colocaria, não teria o investimento nele. E aí você precisa buscar o profissional adequado para isso. Vai ficar 12 horas dentro de uma guarita, seguir processos muito amarradinhos ali, né? Muito certinhos. Então, você tem toda essa gama e achando o perfil de cada um, aí você trabalha o desenvolvimento deles. Esse era o ponto que eu queria chegar. Eu queria primeiro entender a capacitação técnica, que eu acho que é legal a nossa audiência entender, né, quais são as formações, quais são as capacidades que o cara tem que ter, né, até por legislação. Mas eu entendo, por tudo que você vem falando, que tem uma outra parte que é comportamental, total comportamental, soft skills. Então, o cara tem que ter bom relacionamento interpessoal, uma capacidade de relacionamento interpessoal, que é uma soft skills. Tem que ter uma boa comunicação, outra soft skill. Tem que ter inteligência emocional, outra soft skills. Então, assim, dentro desse universo de soft skills e da parte técnica, o que a Surrai faz hoje? Porque a parte técnica, padrão, o cara tem lá no currículo dele, tem lá na formação dele, tem lá na trajetória profissional dele, comprovou que tem 1 ano de experiência, mas essa parte comportamental, que é o que me preocupa muito mais hoje, quando você vê notícias que as pessoas acabam sendo contratadas pelo perfil técnico, mas sendo desligadas pelo perfil comportamental, o que a Surrai está fazendo para buscar capacitar e manter o nível de excelência que ela tem junto ao seu corpo efetivo de trabalho, junto à sua turma, à sua equipe de mão de obra. O que a Surrai faz para capacitar o comportamental dessa moçada? Eu busco... Esse é um tema que eu gosto muito, que eu trabalho muito eles. Eu fiz até um workshop, né? Nós participamos de um workshop que o assunto foi esse. Eu coloquei no workshop 3 slides simples. Um estava escrito relacionamento, o outro estava escrito comunicação e o último estava escrito postura. Só escrevi isso e a gente bateu um papo com aquela plateia durante 1 hora sobre esse assunto. Você citou uma frase que eu gosto muito dela, e se eu não estiver enganado agora, aqui eu estou buscando a memória, se eu não estiver enganado, foi o Peter Tucker que escreveu, se eu não estiver enganado, lá nos anos 40, né? Que é: as pessoas são contratadas pelas suas capacidades técnicas e são demitidas pelos seus comportamentos. Exato. E isso nunca valeu tanto como vale hoje em dia. Sim. E no meu negócio de segurança pessoal, ele é potencializado de maneira gigantesca. Então, o que a gente faz com isso? Primeiro, você tem que cuidar das pessoas. Exato. Então, você precisa ter uma estrutura para que isso aconteça. Desde que, da estrutura, desde o operacional. O meu operacional hoje, eu trabalho com pessoas com os mesmos valores nossos e com formações. Pessoas que vêm dessa área, que estão acostumadas com esse negócio e que estão acostumadas com as dificuldades que ela acontece. Os problemas eles podem ser diferentes, mas a causa raiz, elas são praticamente as mesmas. Tem algumas que você consegue elencar. Então, quando eu tenho um time com uma formação muito boa acadêmica, mas que tiver a mesma linha de começar lá atrás, muito deles também como o VSPP, também com todo o histórico, fica mais fácil de eu fazer a leitura do que o meu profissional precisa lá na ponta para entregar. Não só de estrutura técnica, de conhecimento, tudo isso. Mas,
Se eu tenho um profissional hoje que ele está passando por uma dificuldade financeira, será que ele está conseguindo entregar o melhor possível? Né? Como que está a cabeça dessa pessoa para fazer isso? Né? A gente viu há pouco tempo aí, e eu tive profissionais que passou por isso, aqueles deslizamentos que teve em Ubatuba, o pessoal ficou preso lá. Eu tive profissional que ficou uma semana sem poder ir trabalhar. Mas o problema não foi ele não poder ir trabalhar. O problema é que ele não tinha mais casa para morar. Então, qual é a estrutura que você vai dar para esse profissional? Para que ele consiga retomar o trabalho dele dentro do possível, com a melhor excelência possível. E né? equilibrado, né? Equilibrado, né? Para que ele retome também a vida dele do outro lado. Que se ele não fizer aqui, não vai funcionar. Mas não pode esquecer que nós estamos falando de pessoas que trabalham armadas. Segurança psicológica, galera. Então, segurança psicológica. Pensa nas pessoas. Então, o que eu preciso aí? Eu preciso ter um campo dentro da empresa que cuida disso. E como que ele começa? Primeiro, com um time de psicólogas que eu tenho. Tá? Perfeito. Com um projeto chamado Acolher. O que é esse projeto? Todos os meses elas têm uma obrigação de falar com a porcentagem do meu efetivo. Todos os meses. Isso automaticamente vai me dar, num ciclo de período, ela ter falado com todo mundo. Então, entendo que ali, dentro de 6 meses, 1 ano, no máximo, eu falei com todo o time para entender como ele está, como esse time está. Mas também para os momentos pontuais. Um momento que, às vezes, o profissional ele não quer falar com o chefe, com o Carvalho, ali, com o líder dele, com quem está na operação com ele. Ele não quer falar com o gestor. Ele quer ter uma conversa com alguém de fora, com alguém que não está no negócio dele diretamente na operação. Sim. Então, ele tem lá esse projeto Acolher, que ele pode sentar e conversar. Fantástico. E elas vão fazer essa análise e direcionar para quem de direito, normalmente passa para a gente porque está com gente, devemos ter cuidado com isso, com aquilo, ou ajudar. No caso do rapaz que perdeu a casa, aí a gente tem um segundo caminho, que é a gente chama de um adiantamento emergencial. Pô, eu perdi minha casa. A Surrai não é um banco, óbvio que não é um banco, mas para um profissional que perdeu uma casa, eu preciso da tranquilidade para ele recomeçar. Sim. Então eu vou lá e abro uma linha de crédito para ele, sem juros, sem nada, dentro da empresa, para esse tipo de situação, para que ele recoloque lá, reconstrua a casa dele. E a família esteja tranquila. É o que ele faz, que é proteger a família. Exato. Do VIP ele tem que proteger a dele, a própria. Ele precisa estar tranquilo para me entregar o melhor serviço lá na ponta. Então a gente também tem esse adiantamento, né, ali para cuidar deles. Além disso, a gente tem todo o dia a dia. A gente fala que, principalmente no noturno, né, eu tenho inspeção à noite full time, 365 dias por ano. E eu falo para eles, a maior objetivo seu, o maior legado, a maior entrega que você pode ter é você estar com todos os SPPs durante a semana. Você precisa estar com todos eles. Sim. Porque você imagina você trabalhando 12 horas, fechado numa guarita à noite. Por mais que você esteja acostumado com isso, é solitário. Né? Então você precisa estar ali, estar conversando, estar batendo um papo, entendendo a necessidade para que você fique leve esse trabalho dentro de uma responsabilidade. E depois disso, tratar através de treinamentos. Eu gosto muito disso. Aliás, o convite está feito oficialmente aqui em público para você ir dar uma palestra para o meu time. Né? Olha só, Andrade. Parabéns. Eu gosto demais de você tratar as pessoas, tratar o treinamento das pessoas. Porque são pessoas que, às vezes, não teve esse preparo todo. Então, você falar, né, como a gente falou lá no podcast muito, de qual é o tipo de relacionamento que eu espero de você. Um VSPP ele só faz relacionamento, e com todos os níveis, como eu disse aqui. Desde do jardineiro aos VIPs, né? Aos VIPs importantíssimos, né? Pessoas notórias aí do nosso país. E ele faz com todos eles. Será que ele tem esse preparo? Se ele não tem, eu tenho obrigação de preparar, eu tenho obrigação de dizer para ele o que eu espero dele, o que eu preciso dele, e entregar isso para ele, e mostrar para ele o caminho. Óbvio, cada um vai buscar aperfeiçoamento seu, mas a gente dá esse caminho. Postura, a mesma coisa, mostrar para ele a postura, mostrar... Eu gosto muito disso, eu falo assim, se você se coloca num lugar de lá, se coloca num lugar de quem está... Né, te contratou para cuidar da vida dele. Então, ele entende que você está ali
pronta para cuidar dele durante aquelas 12 horas, não é? Imagina a frustração que seria se você estivesse do lado de lá e você sair, de repente você pega um VSPP que está todo largado, todo sem atenção, ou até dormindo. Qual seria a sua reação? Então, para ele entender, né, assim, você só existe o VSPP porque tem um risco, obviamente, né? A nossa conversa aqui está bem mais solta, mas se fosse falar tecnicamente, você começa com uma análise de risco, tudo é por causa de um risco. Sim. Então, se tem um risco, do outro lado eu tenho um protegido, nós entramos aqui no meio para minimizar, se eu não conseguir zerar, mas minimizar demais esse risco. E o meu protegido, ele sabe disso. Então, se em qualquer momento ele entender que eu não estou fazendo isso, minha postura não é adequada, por que ele teria isso? Sim. Segurança é uma sensação. Você olha e fala assim, eu estou seguro com o Andrade. Sim. E como que eu estou seguro com o Andrade? Porque eu sei que ele está atento, eu sei que ele está cuidando, eu sei dos detalhes, você sente a coisa. Então, passar isso. Então, a gente tem feito esses treinamentos muito com eles e a comunicação. Porque é diferente você estar fazendo uma comunicação com o jardineiro, com a babaca, e você está falando lá com o presidente. O respeito é o mesmo, mas você tem que saber... Tem que saber lidar com cada um, né? Isso, a linguagem de cada um, a maneira que você entra, como se portar nos locais, tudo isso. Então, a SUHAI tem voltado muito para treinamentos para isso. Eu tenho, desde que cheguei na SUHAI, reforçado isso. E, além disso, tenho trabalhado no mercado, de modo geral, para mostrar isso para o VSPP. E mostrar que, assim, a velha frase do Cortella, né? Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Então, eu falo muito do VSPP. É um trabalho mental. É um trabalho... Né? O VSPP ele tem que ter muita força mental, tem que estar muito preparado, buscar muito isso. É você entender que, assim, eu tenho que fazer o meu melhor sempre, entregar o meu melhor sempre. E não é só porque é um protegido do outro lado. Sim. É porque você que está lá fazendo essa proteção, o primeiro que corre o risco é você mesmo. Sim. Eu quero aproveitar o embalo para quem não sabe e não é do ramo e está aprendendo o que é o VSPP, é o Vigilante de Segurança Pessoal Privada, é uma sigla que é habitual e cuja profissão é regulamentada pela Polícia Federal. Então, nós estamos falando aqui de uma coisa que cuida de vidas, cuida de patrimônios, mas principalmente vidas, cuida de famílias e que é um destaque fantástico e faz diferença na vida de grandes empresários. Aliás, não só empresários. Fala para mim, vocês lidam com empresários, profissionais de destaque, fazendo a segurança familiar, tem todo aquele aparato em volta. Penso que também deve usar tecnologias para apoiar, obviamente, mas eu queria pegar na seguinte diferença, para que o pessoal entenda. Quando você faz a proteção de um VIP que é um profissional, um empresário, entendo que é um tipo de cuidado ou um tipo de comportamento do VSPP. Quando se trata de um VIP celebridade, um artista, uma banda, seja nacional ou internacional, que eu sei que você tem experiência com grandes bandas e artistas internacionais. Como é que é essa diferença e ainda entendendo que um cara internacional pode até trazer o segurança dele de fora para acompanhar aqui? Dá um apanhado para a gente entender como é que é essa função dupla aí do seu VSPP. Vamos lá. A gente volta, né? Por isso que a gente gosta tanto de pessoas, do tema, a gente volta sempre que são pessoas, né? São pessoas. É óbvio que a atividade da pessoa, ela vai demandar as necessidades. Então, tudo começa, né? Falando um pouquinho da parte técnica, tudo vai começar muito de uma análise de risco. Uma análise de risco bem feita, bem desenhada, bem analisada ali, nos mínimos detalhes, vai fazer com que você entenda qual é o profissional e qual o tipo de segurança que você vai fazer para cada um. É óbvio que, normalmente, quando você fala de empresários, são pessoas um pouco mais discretas, um pouco mais tranquilas. Mas também, não só no nosso país, como em qualquer lugar, os empresários muito bem-sucedidos também são pessoas muito públicas. São celebridades também, né? É uma celebridade um pouco diferente, mas são celebridades. Diria que o público que está perto dele é outro, mas existe.
Existe, são outros riscos. Quando você volta para o lado de celebridade, na concepção da palavra, né? O artista, a gente cuida muito do pessoal, por exemplo, que vem da Disney, né? Então, a gente tem essa liberdade de dizer isso, né? Essa autorização de dizer isso. Então, quando você está cuidando disso, você precisa entender, primeiro, qual é o público que vai estar interessado nele e qual é o modus operandi, vamos dizer assim, que essa plateia toda vai tentar chegar até ele, acessá-lo. E aí tem de tudo. Né? Às vezes, para você tirar uma celebridade de um aeroporto, é um sufoco. Porque é essa maneira que o público tem de chegar perto dele, de estar ali perto dele. Então, você precisa entender isso e montar o tamanho da segurança que você vai precisar. Ou estratégia. Às vezes, você não precisa de tantas pessoas, você precisa de estratégia. Né? Eu falo que são 5 pilares do negócio. Eu preciso de informação, eu preciso de meios. Quais os meios que eu vou ter para me atender esse VIP, para me fazer esse trabalho? Você vai ter carro blindado, você vai ter uma saída só sua, você vai ter pessoas armadas, onde a pessoa vai ficar, vai ter um andar totalmente isolado. Então, você vai tendo todos os meios possíveis para fazer esse trabalho. Quais são as pessoas que você vai ter? Né? Então, qual a quantidade de pessoas? Qual a formação de pessoas que eu vou levar para esse evento? Né? Então, a formação, a capacitação dela, como a gente falou agora aqui há pouco, o perfil dela vai muito em cima de quem eu estou cuidando, quem eu estou recebendo. Qual é o perfil que eu estou recebendo? Tem celebridade que ele gosta de estar perto do público. Então, eu vou ter que ter um profissional que consiga protegê-lo, porque ele vai autorizar... E que entenda isso, né? Entenda isso, muito bem, sabe fazer isso. Tem profissional, tem celebridades que não, ele não quer, pelo momento, ou pelo risco, enfim, vai muito do momento da celebridade também, ele não quer a pessoa perto dele naquele momento, ou naquele espaço. É muito detalhista. E aí o VSPP faz aquele papel, né, de distanciar. Será que é o momento? Apesar de eu ser uma celebridade, é o momento de eu estar muito perto ali ou não? Então, assim, você fazer a leitura para dar o conforto para a celebridade, e aí, em outro momento, com certeza, ela vai estar perto do público dela. Então, a gente tem uma análise de risco bem feita, e aí você vai para o quarto pilar, que é montar os processos, quais são os processos que eu vou usar para esse evento, né? E você vai para o último pilar, que eu falo que é um controle e revisão. Você controlar se tudo que você fez, todos os processos estão funcionando, se as pessoas, quantidade, perfil, enfim, tudo que a gente fala de pessoas está funcionando, se todos os meios que eu aloquei para aquilo estão funcionando, se eu preciso melhorar, trazer novos ou não, e as informações, porque às vezes você tem um nível de informação e daqui a pouco muda totalmente. A celebridade vai descer no aeroporto e vai direto pro hotel, do hotel vai direto, sei lá, pro Lollapalooza, né? Agora que tá tendo Lollapalooza, me vem na cabeça, pro Lollapalooza. Da Lola vai voltar pro hotel, ok. Veio na cabeça dele só. Porque tá aí, né? Tá aí o Lollapalooza. Só veio. Na sua cabeça também. Na minha cabeça, é assim, das 8 da manhã, eles estão ensaiando, eu acordo junto. Hoje a gente tomando café... E tava o Lollapalooza na minha cabeça. Mas vamos lá, desculpa aí, vamos lá. Tá passando som. Agora, de repente, eu fiz, né? A informação que eu tinha é essa. Então, eu montei a estrutura para isso. E aí, essa celebridade fala assim, mas sabe o que é? Eu resolvi ir conhecer o Ibirapuera. Já aconteceu. Eu resolvi ir conhecer o Ibirapuera. Então, eu vou ter que pensar se tudo aquilo que eu aloquei em meios, pessoas e processo vai funcionar agora para essa informação nova que eu tenho. Então, você trabalha muito tecnicamente em cima disso, para montar para cada estrutura, para cada tipo de protegido. É óbvio que quando é um empresário, às vezes é mais fácil. Às vezes, mas são pessoas. Às vezes. São pessoas. Às vezes a pessoa está... vamos dizer, num momento totalmente de destaque, que ela vai ter o mesmo cuidado, vamos dizer, de pressão ali, de você estar perto de que fosse uma celebridade. Você tem que estar montar um time muito ligado, porque no momento que ela está vivendo, essa coisa toda. Eu acho que é muito difícil, não é fácil fazer essa conciliação. São momentos diferentes, são momentos psicológicos diferentes. Perfeito. Eu quero aproveitar, pedir para o meu irmão Andrade aqui, nós estamos chegando na parte final do programa.
Qual é a hora agora, Andrade? O que nós temos que fazer agora com o Carvalho, nosso convidado? Com todo o cuidado, porque senão, já sabe, estamos lidando com um cara... O cara é grande. Eu avisei hoje de manhã nos stories. A gente avisou. Hoje o dia de gravação era com gigantes. Até pensei em passar na Leroy Merlin. Eles não é patrocinador, mas podia ser, patrocinadores, né? Para comprar uma escada. Para entrevistar os caras que são grandes. Com todo o respeito, né? Vamos quebrar o protocolo. É um fanfarrão, né? Vamos quebrar o protocolo um pouquinho. Mas o momento é teu com ele. O momento Pega a Visão. E no momento Pega a Visão, que é patrocinado pela Escola de Formação Modus do nosso irmão Cleiton Magno. Beijão, Magnão. E pela plataforma de gestão empresarial e ensino à distância, Ibragesp, do nosso irmão também, Luiz Lima. Um beijão para os nossos patrocinadores. 2 grandes parceiros. Né? Modus e Ibragesp. Logo, logo a gente vai ter um terceiro irmão aqui patrocinando a gente. Quem sabe um quarto. Vindo por aí. Quem sabe, quiçá o quarto, né? Mas nesse momento Pega a Visão, o nosso convidado, que é o expert no assunto, o verdadeiro expert no assunto, dá um papo reto. E aí... Meu irmão Carvalho, eu anotei aqui algumas coisas desde o início desse nosso bate-papo, né? A gente foi falando no Liderar pelo Exemplo, da importância da formação. Você citou seu pai, seu saudoso pai, como seu principal exemplo de vida, né? E de liderança. Mas a gente falou de valores, a gente falou de legado, a gente falou do projeto Acolher, que eu fiquei apaixonado. Então... faço aqui uma pausa para dar os parabéns para a família Surrai pela importância de dar essa segurança psicológica para a sua equipe, para o seu time, por cuidar das pessoas. O quão é importante cuidar das pessoas. Mas eu não vou aliviar, não. Estou falando só coisa boa. Mas nesse momento, papo reto, meu irmão, eu queria que você mandasse o papo reto para aquela galera que está te assistindo todo mundo te vendo ali, vamos lá. E dissesse... como cuidar das pessoas, como ser exemplo para as pessoas que são do teu time. Vamos lá, vamos. Eu acho que depois de uma conversa tão light, né? A gente tem uma conversa light aqui, quase sem pauta, um bate-papo mesmo, né? Tranquilo. Acho que vale. E olha quantos assuntos nós falamos, né? Quantos assuntos de uma maneira muito rico. Tranquila, muito light, rico. falamos de assuntos bastante importantes e reforça aí tudo que você disse. Mas o papo reto hoje, eu gosto muito dessa história de papo reto. Eu queria dar para os líderes mesmo, acho que é para os líderes, né? Perfeito. O cara que está aqui comigo, aqui, o cara que é do meu time, né? O meu time que eu digo de liderança em geral, não o meu time Surrai. Né? Todo mundo que está no mercado. Eu acho que esse é o papo reto. Eu acho que a coisa que eu mais vejo no mercado, o maior erro que eu vejo no mercado, é o líder achar ou entender que todo time, tanto os mais próximos dele, os mais distantes, estão lá para atendê-lo. E o papo reto que eu quero te dar hoje é que você, líder, a sua única função, o seu único objetivo, o que faz vamos dizer, valer a pena ter a sua profissão, o que faz sentido ter você como um líder, faz sentido ter você ter a liderança, você está lá só para servir aqueles que são seus liderados. Não inverta esse papel. Não ache que os liderados estão lá para te servir. É exatamente o contrário. O dia que você entender que o seu papel é servir todos os seus liderados, pode ter certeza que o seu sucesso será fato. É isso. Vai decolar, parabéns, vai voar. Parabéns. Liderança é servir. Servir. A gente agradece muito sua presença, a gente sabe da tua agenda complicada. Cada vez que a gente manda uma mensagem para o Carvalho, a gente é atendido imediatamente. Ele é um cara que ele prega, aliás, ele faz o que ele prega, que é servir. Ele está sempre servindo a todo mundo. Ele serve aos amigos com brilhantismo. A gente se sente muito à vontade de estar sempre junto com ele. Tá certo, Andrade? Então a gente queria agradecer em nome aqui dos experts. A gente faz um programa com muito carinho, não só para quem está aqui com a gente. Fique à vontade, mas para quem está ali assistindo, entenda, saiba, aprenda
construa com a gente um dia a dia cada vez melhor para a vida de todos nós. Então a gente queria agradecer muito você, tá certo, meu irmão? É isso, meu irmão Zé Roberto. Obrigado, Carvalho. E você deu lições valiosíssimas para todos os audientes aqui, toda a audiência dos experts. E palavra convence, mas o exemplo arrasta. E você é um exemplo, cara. Parabéns, obrigado. Sucesso. Cara, é só agradecer, parabéns pelo programa, vocês são dois. Aliás, vocês estão aí, acompanhem, sigam esses dois, sigam. Obrigado. Vão aprender muito conteúdo aqui para vocês, tanto deles como dos convidados deles. Então, agradecer pelo carinho, agradecer pela recepção. É sempre bom estar com vocês, é de verdade. Quem me conhece sabe que eu não sou de jogar conversa fora e nem confete papo pra mole, ninguém, né? Papo mole. Então é muito bom estar com vocês, a energia é muito bom, a gente está sempre muito dentro disso. Então agradecer demais, agradecer a família Surrai aí por tudo que me proporciona, né? Para poder ter esse time maravilhoso, falar que nós estamos juntos sempre aí, vamos seguir. E mandar um beijão aí para quem dá pra gente todo esse suporte, né? Que é a esposa e os filhos. É isso aí, beleza, meu irmão. Tamo junto. Aqui, pro alto e avante, Pro alto e avante. galera. Vamos lá, Boa. pessoal. Valeu, hein? É os Experts. Obrigado.